Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Estamos praticamente no final da semana. Hoje é sexta-feira. E nada melhor do que entrar no dia do Senhor com uma reflexão da sua palavra. E nesse sentido, eu gostaria que nós inclinássemos a cabeça para uma oração. Santíssimo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela semana que Tu nos deste, pelas bênçãos que recebemos e por podermos, Senhor, estar aqui ainda para ouvir a Tua palavra. Abençoa-nos naquilo que nós agora vamos meditar e que seja a Tua palavra que é viva a transformar, Senhor, o nosso ser. O instrumento que Tu utilizas nada vale, mas o mais importante, Senhor, é aquilo que a Tua palavra pode fazer no coração de cada um daqueles que vão ouvir a Tua mensagem, Senhor. Amado Deus, abençoa-nos agora, envia-nos o Teu Espírito para que Ele nos guie, para que Ele esteja a atuar sobre a nossa mente de maneira a que nada nos perturbe e que esta mensagem seja realmente integrada, entendida, compreendida por cada um de nós. Fica por isso conosco, te pedimos em Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu hoje gostaria de fazer uma mensagem que vai complementar um pouco aquela mensagem que eu fiz esta semana, que tinha como título Guerra contra Amaleque de geração em geração. Nós então poderíamos dizer que esta seria uma segunda mensagem ou a parte 2 desta mensagem, está bem? Acho que houve ali coisas que foram ditas, mas haverá ainda algumas coisas que eu gostaria de vos dizer sobre esse assunto. Vamos então tentar complementar um pouco aquilo que já foi dito. Nós vimos então que os Amalequitas foi um povo descendente de Esaú, aparentado do povo de Israel, mas que quando este saiu do Egito, vieram por trás e tentaram destruir o povo de Israel, os mais fracos, os mais debilitados, os idosos, foram logo os primeiros a serem destruídos. E nós vimos então que houve uma guerra e depois desta guerra e depois de Deus ter dado a vitória aos israelitas, Deus vai dizer, e eu vou repetir esta frase, em Êxodo 17, versículo 14, o seguinte: E então disse o Senhor, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então, Deus vai dizer a Moisés, eu vou riscar completamente a memória deste povo debaixo do céu. Só que logo a seguir, 2 versículos depois, nós encontramos Moisés a dizer o seguinte, no versículo 16, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Será que Moisés tinha entendido bem as palavras de Deus? Deus tinha dito que ia arriscar o nome. Vejam, Deus tinha feito com que o povo de Israel ganhasse aquela batalha, os amalequitas tinham sido destruídos, era compreensível o Senhor dizer, escreve num livro que a memória de Amaleque vai ser riscada, e agora Moisés, depois de Deus ter dito isto, vai dizer, não, nós vamos lutar contra Amaleque de geração em geração. O que é que realmente Moisés quis dizer com isto? Finalmente, será que a memória de Amaleque desapareceria definitivamente debaixo do céu ou haveria guerra contra Amaleque de geração em geração? Para entendermos melhor isto, eu gostaria de convidar-vos a irmos a um texto em Gênesis. É um texto que é conhecido como a primeira promessa de um Salvador. Vamos lê-lo. Gênesis 3, versículo 15. Diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu
lhe ferirás o calcanhar. Como eu disse, esta foi realmente a primeira promessa à raça humana de um Salvador. Foi uma promessa feita indiretamente, porque Deus nesta altura estava a falar para a serpente e Adão e Eva estariam ali a ouvir, mas Deus, ao falar para a serpente, diz que ele iria enviar uma semente da mulher que iria destruir a cabeça da serpente, não é? Então, nós temos aqui a primeira promessa. No entanto, existe também aqui neste relato feito nesta promessa também um prenúncio. E este prenúncio é que haveria uma guerra que opunha a semente da serpente e a semente da mulher. Okay? Então, haveria uma guerra entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. No entanto, o texto deixa bem claro que alguém da semente da mulher, um descendente, esmagaria a cabeça da serpente, enquanto esta lhe feriria somente o calcanhar. Se eu perguntar o que é que ia acontecer primeiro, seria a serpente a ferir o calcanhar ou seria a semente da mulher que iria destruir a serpente, a cabeça da serpente? Com certeza que primeiro seria a serpente a morder o calcanhar e logo a seguir, então, seria esmagada a sua cabeça. Não teria sentido esmagar a cabeça, porque depois ela já não estaria viva para ferir o calcanhar. Então, primeiro haveria esta ferida da serpente, ou da semente da serpente, e a semente da mulher finalmente esmagaria a cabeça da serpente. Quem é que é esta serpente que a palavra de Deus nos fala aqui? Deus estava a falar por uma serpente, mas quem é esta serpente? Quando nós vamos a Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nós temos a resposta. E a resposta diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, claramente, o texto de Apocalipse identifica quem é esta antiga serpente. A antiga serpente não é outro senão o próprio Satanás. Então, não é difícil entender isto. Mas é importante nós entendermos o que significa a semente da serpente. Nós entendemos que Satanás é a serpente, e o que é que significa a semente da serpente? Reparem, quando nós vamos a João, capítulo 8, versículo 44, é Jesus que está a falar. E Jesus vai dizer assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos aqui Jesus a falar para os dirigentes religiosos da sua época. E Jesus virou-se para eles e disse: vós sois do diabo. Vós sois do diabo. Então, estas pessoas às quais Deus ou Jesus se dirige eram, na realidade, aquilo que poderíamos chamar a semente de Satanás. Isto porque estes homens desejavam matar Jesus. Então eles estavam a fazer, de certa forma, aquilo que Satanás queria e desejava também, que era destruir Jesus. Podemos então dizer que a semente de Satanás são aqueles a quem ele usa para cumprir os seus desígnios. Um exemplo nós temos através de Caim. Quando nós lemos, por exemplo, o apóstolo João, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 3, versículo 12, vejam o que é que o apóstolo diz. O apóstolo diz assim: não segundo Caim,
que era do maligno e assassinou o seu irmão, e porque o assassinou, porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então reparem, João diz que Caim era do maligno. Então, ser do maligno, de certa forma, é ser semente do maligno. Porquê? Porque esses representam o caráter de Satanás. Vejam que Caim matou o seu irmão. E o mesmo desejo que Caim teve em matar o seu irmão é o mesmo que Satanás tem em destruir não só Jesus Cristo, como a sua semente também. O livro de Mateus, quando Jesus dá a explicação da parábola do trigo e do joio, vejam o que é que Jesus diz. Os discípulos chegaram ao pé dele e perguntaram o significado da parábola do trigo e do joio. E Jesus então vai explicar qual é o significado. E ele diz assim em Mateus 13:38: O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então, ser semente da serpente é, na realidade, ter o mesmo caráter que Satanás tem. Então, é isso que significa ser semente da serpente. E quem é que é a semente da mulher? Reparem o que diz o apóstolo Paulo no livro aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Este que Paulo fala aqui não é outro senão o próprio Jesus Cristo. Este era o descendente, a semente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Queridos irmãos, a verdade aqui é que nós temos uma promessa de Deus logo no início do livro de Gênesis, mostrando que Deus tinha um plano para destruir tudo aquilo que Satanás fez a Adão e Eva e à humanidade em geral. Nós então queremos que Cristo foi mordido pela serpente quando foi pendurado na cruz. Essa foi a ferida no calcanhar. E que neste mesmo ato da crucifixão de Jesus culminou no esmagamento da cabeça da serpente. Reparem o que é que diz em Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quer dizer que aqui, apesar de Jesus na cruz ter dado uma ferida mortal em Satanás, diz que lhe esmagou a cabeça, nós também nos lembramos daquele texto que diz que haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Quer dizer que até Jesus vir haverá esta luta. E nós lemos em Apocalipse que Satanás, não conseguindo devorar o filho da mulher, ele agora vira-se para a restante da sua semente. Então, nós temos a semente de Satanás e temos a semente da mulher. E esta semente da mulher, quem são? Na realidade, a semente da mulher é aquilo que nós encontramos e que já dissemos relativamente à parábola do trigo e do joio. Quando fala dos filhos de Deus, da boa semente, ou seja, do trigo, diz: a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. Vejam, João 1,12 diz ainda: mas todos quanto o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, os filhos da serpente representam o caráter de Satanás. Os filhos ou a semente de Deus são os filhos de Deus, que representam também o caráter de Jesus Cristo. Queridos irmãos, esta guerra que foi anunciada por Moisés, em que ele diz
que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração, ela continua. E vai continuar ainda por mais um tempo, até Jesus voltar. Gostaria de dar agora um exemplo relativamente ainda aos Amalequitas. Este exemplo é um exemplo que aconteceu ainda com os Amalequitas e o povo de Deus, mas que ilustram aquilo que vai acontecer no final da história deste mundo. Ou seja, aquilo que nós vamos ler é uma cópia daquilo que vai acontecer em breve na história desta terra. Vamos ler o livro de Esther no capítulo 3, versículo 1. Diz-nos assim neste texto: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadata, o Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Há aqui aspectos interessantes neste texto. Fala-nos aqui de um homem, Amã. Fala-nos aqui que ele foi engrandecido. Ou seja, o rei Assuero colocou-o numa posição alta. Ok? Muito interessante. Não se esqueçam disto. Diz que o rei Assuero o engrandeceu. Não é? Reparem, diz assim: o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, ele teve ali uma posição bastante alta. Agora, nós estamos aqui no contexto do reino Medo-Persa. Diz-nos então que este rei da Medo-Pérsia decidiu homenagear este Amã. Neste contexto, o texto bíblico apresenta algo significativo. Reparem, depois de dar o nome de Amã, filho de Amadata, o texto vai dizer assim: Amã, diz assim, filho de Amadata, o Agagita. O Agagita. E esta palavra Agagita é que nos reporta aqui para um tempo mais passado. Ou seja, este Amã era descendente de um homem chamado Agag. Agagita. Agag. Quem era ou quem foi Agag? Se nós recuarmos no tempo, sensivelmente 500 anos antes, no período em que Israel estava a ser orientado pelo seu primeiro rei, o rei Saul, diz-nos que Deus deu uma ordem a Saul. E nós encontramos essa ordem em 1 de Samuel 15, 2 e 3. Vejam o que é dito. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este saía do Egito. Então, vejam, 500 anos depois do povo sair do Egito, Deus está a dizer a Saul: olha, vou castigar a Amaleque, os amalequitas, por aquilo que eles fizeram há 500 anos atrás com o povo de Israel quando saiu do Egito. E agora, Deus vai continuar e diz assim: vai, pois agora, e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, Deus diz assim: olha, vou agora destruir o povo amalequita, por causa daquilo que eles fizeram ao povo de Israel quando saiu do Egito. E agora vai tu e destrói tudo, todos os amalequitas, homens, mulheres, crianças, tudo, animais, não sobre nada nem ninguém. E diz que Saul reuniu então o seu exército e foi contra os amalequitas. Só que, mais à frente, em 1 de Samuel, no capítulo 15, no versículo 8 e 9, vai nos dizer assim: tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul
e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e dos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Então a ordem que Deus tinha dado a Saúl não foi cumprida. Deus tinha dito a Saúl: olha, vai e destrói tudo e não tragas nada. É para destruir pessoas e animais. E o que é que Saúl fez, juntamente com o povo que foi com ele? Diz que poupou Agag, o rei dos Amalequitas, e também trouxe animais, ovelhas, bois e todos os outros animais que eram bons e saudáveis. Então, mostra-nos aqui que Saúl deixou o seu trabalho a meio, não cumpriu a tarefa para a qual Deus o tinha designado. E é precisamente agora, 500 anos depois, no tempo de Assuero, da Medo-Pérsia, que aparece um descendente de Agag. Ou seja, aparece um Amalequita. Lá está novamente os Amalequitas. Estão a ver? Por isso, a palavra haverá guerra contra Amaleque de geração em geração parece que se mantém. Estes Amalequitas podiam ter sido destruídos e não foram. Saúl acabou por poupar Agag e aparece agora um descendente de Agag 500 anos depois. É interessante nós pegarmos na palavra Agag. Eu não sei se vocês costumam ir ao dicionário ver o significado das palavras, mas eu fui e apercebi-me que o nome Agag quer dizer eu superarei o topo. Interessante este significado. O Agag, o nome Agag, quer dizer eu superarei o topo. Isto fez-me lembrar um episódio bíblico de um personagem, de um ser, que quis também superar o topo. Lembram-se de quem é? É isso mesmo, Lúcifer. Reparem o que é dito em Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14. É dito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Vejam, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ao fim e ao cabo, este sentimento de subir e estar ao nível de Deus foi o sentimento que Lúcifer acolheu no seu coração. E vejam que o nome Agag também significa isso. Superarei o topo, chegarei ao topo, serei poderoso. E quando nós olhamos a história de Amã, este descendente de Agag, agora no tempo de Assuero, o que é que estava a acontecer na vida dele? Ele tinha sido colocado pelo rei no topo, não é? Estava acima de todos os outros príncipes. Este foi sempre o desejo de Satanás. Subir, subir, e não só de Satanás, também da sua semente. Todos aqueles que são sementes de Satanás desejam estar no topo, querem estar no topo. E os Amalequitas aqui fazem parte realmente da semente da serpente. Esta semente da serpente também se vê aqui neste povo, nos Amalequitas. E agora temos aqui um descendente dos Amalequitas, Amã, neste livro, no livro de Ester. Diz-nos então que depois de Assuero o exaltar e o colocar num lugar bem alto, diz-nos que por onde ele passava todas as pessoas se inclinavam perante Amã. Menos um homem. Havia um homem que não se inclinava perante Amã. E esse homem era Mardoqueu. Mardoqueu, ele não se inclinava porque ele tinha aprendido que a única adoração a ser prestada devia ser a Deus. Então este homem não se inclinava perante homens, não beijava a mão de homens, não olhava para homens como seres santos como Deus, de maneira nenhuma. E porque ele não se inclinava perante Amã, e sabendo Amã quem ele era
e a que povo pertencia, planeou destruir a ele e ao seu povo. É isto que nós encontramos no versículo 8. Voltando a Ester, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo, ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Então vejam novamente este espírito de Amaleque. Amaleque, que no início apareceu por trás para destruir o povo de Israel, está aqui novamente com intenções de destruir o povo de Deus novamente. Então, há um povo e este povo tem que ser destruído, devem ser mortos. Queridos irmãos, 1000 anos depois das palavras de Moisés, nós percebemos que essas palavras continuavam a subsistir. Haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Mais uma geração estava a ser alvo dos ataques dos amalequitas. O rei então vai dar a aprovação a Amã. Em Ester, no capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amadata, o Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Então, este rei vai dar o seu anel. O anel era para carimbar cartas que decretavam a exterminação do povo de Israel, daquelas províncias, daquela altura. Queridos irmãos, eu não vou poder falar de todos os pormenores, senão tínhamos que ler ainda muito texto. Podem lê-lo, podem ler o livro de Ester e encontram os pormenores todos. Mas diz-nos que Amã preparou todas as coisas. Foi estabelecida uma data para que o povo judeu fosse morto, exterminado completamente. E não fosse a providência de Deus, e aquele povo judeu realmente tinha sido completamente destruído. Nós podemos perceber então que este espírito de Amaleque, que veio desde o tempo que o povo saiu do Egito até agora, manteve-se igual. Destruir o povo de Deus é o desejo de Satanás. Foi sempre o desejo de Satanás destruir todos aqueles que estão do lado de Deus. Quando eu vou ao Espírito de Profecia, Ellen White, ela dá-nos uma citação em que ela comenta o livro de Ester e, sobretudo, este decreto de morte para o povo de Deus no tempo de Ester. Ela diz assim, no manuscrito 51, em 1899, ela diz assim: o decreto que num futuro próximo sairá contra o remanescente povo de Deus é, em alguns aspectos, semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus no tempo de Ester. O édito persa brotou da maldade de Amã contra Mardoqueu. A decisão do rei contra os judeus foi obtida por meios ilegais, mediante uma falsa acusação daquele povo peculiar. Satanás instigou esta trama a fim de eliminar da terra aqueles que preservavam o conhecimento do verdadeiro Deus. Queridos irmãos, está aqui novamente Satanás e a sua semente a quererem destruir o povo de Deus. Reparem, Ellen White, ela diz que é feita uma falsa acusação. E qual é a falsa acusação que foi feita ao povo de Deus? Reparem, quando Amã chegou a Assuero, o que é que ele disse? Ele disse assim: existe um povo
aqui nas tuas províncias, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei. Então, qual era o problema de Amã? Tinha a ver com um povo que tinha uma lei diferente. Queridos irmãos, neste conflito entre o bem e o mal, a lei de Deus é realmente o alvo. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus serão perseguidos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus serão aqueles que são alvo de Satanás e da sua semente para serem destruídos. Reparem que nós encontramos em Apocalipse, e eu já li isto há pouco, 12:17, que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua semente. E quem são estes? Os restantes da semente da mulher. Diz que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos irmãos, Ellen White diz que no final da história a acusação não vai ser diferente. Assemelha-se em muito àquilo que aconteceu no tempo de Esther. A semente da mulher, os descendentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, vão ser perseguidos por guardarem realmente a lei de Deus. E eu gostava de salientar aqui um aspecto da lei de Deus, que é o sábado. O sábado vai ser a pedra de toque. E porquê? Porque as pessoas esqueceram o sábado, queridos amigos. As pessoas hoje acham que a lei de Deus ainda está em vigor, mas quando se fala no sábado dizem que pertence ao passado. Ora, o sábado relembra que Deus é o nosso Criador, que Ele é o nosso Pai e que nós somos seus filhos, sua semente. Então nós somos filhos da semente da mulher se estivermos ao lado de Jesus e aguardarmos os seus mandamentos. Reparem, Jesus diz: se nós amarmos Jesus, guardaremos a sua lei. Queridos irmãos, é estes que Satanás vai perseguir no final da história deste mundo. É aqueles que estão ao lado de Jesus, aqueles que fazem a vontade de Jesus, aqueles que representam o caráter de Jesus. E nessa hora difícil em que haverá também uma lei, um édito contra o povo de Deus para ser destruído, é precisamente nessa hora que vai haver o grande livramento da parte de Deus, assim como houve no tempo de Esther. Quando nós lemos Daniel 12:1, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Quem é Miguel? Não é outro senão Jesus. E o que é que ele faz? Ele defende os seus filhos, a sua semente, a sua descendência. E depois mais à frente diz assim: naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Queridos irmãos, no tempo de maior aflição que o povo de Deus nesta terra, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, forem perseguidos por mais ou pela última vez por Satanás e pela sua semente, este povo de Deus vai ser salvo por Miguel, o seu príncipe, o grande príncipe. E ele salvará todos aqueles que têm o seu nome achado inscrito no livro. Queridos irmãos, aquilo que tinha sido dito a Moisés para escrever num livro e para ser recordado é que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. No entanto, isso vai ser substituído. Deus disse: porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então, esta guerra que houve contra Amaleque de geração em geração será substituída por a outra frase que Deus disse, que riscaria para sempre o nome de Amaleque debaixo do céu. Queridos irmãos,
E quando nós vamos a Isaías 66:17, nós vemos esta promessa a cumprir-se. Em Isaías 65:17, falando dos novos céus e nova terra, falando daquele momento em que nós iremos viver na eternidade, Isaías diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. É nesta altura, queridos irmãos, que o nome de Amaleque será para sempre riscado debaixo do céu. Até lá, teremos que continuar a batalhar contra Amaleque. Teremos que continuar a perseverar como semente da mulher, como filhos de Deus. Temos que continuar a ser perseverantes, a mantermos-nos ao lado dos mandamentos de Deus, a podermos guardá-los, a vivê-los, a sermos verdadeiros representantes do caráter de Jesus. Seremos alvo de perseguição, mas no tempo certo o grande príncipe Miguel nos salvará. Queridos irmãos, que esta mensagem seja uma mensagem poderosa para cada um de nós. Não vale a pena andarmos distraídos com muitas coisas. Precisamos nos concentrar naquilo que é importante. Estando ao lado de Jesus, fazendo a sua vontade, cumprindo os seus mandamentos, estaremos do lado certo. Seremos alvo, é verdade, mas também seremos vitoriosos, porque o Senhor destruirá para sempre Amaleque. Satanás deixará de ter poder sobre nós, sobre a nossa vida, deixará de nos tentar para nós vivermos uma vida realmente plena. Que assim seja. Desejo a todos um feliz sábado e que Deus vos abençoe grandemente.